alivia a dor. Não me deixe prosseguir sozinho. Não te esqueças que eu sou o teu filho, tão pequenino, de coração contrito e abatido, mas não desisto de andar contigo, de andar contigo, não. Prosseguindo em te conhecer, eu vou crescer. Prosseguindo em te conhecer, pra não me perder na estrutura, Senhor, em tua palavra, em tua palavra. Pra eu crescer, me fortalece, ó Pai, em tua graça, em tua graça. Prosseguindo em te conhecer, eu vou crescer. Prosseguindo em te conhecer, tão pequenino, de coração contrito e abatido, mas não desisto de andar contigo, de andar contigo, não. E o que? Pra não me perder minha estrutura, Senhor, em tua palavra, em tua palavra. Pra eu crescer, me fortalece, ó Pai, em tua graça, em tua graça. Pra não me perder, me levanta, me ensina. Pra eu crescer, me fortalece, ó Pai, em tua graça. Me acompanharem aí em Apocalipse 1, se for possível. A partir do verso 12, vai dizer assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O rosto dele brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, que são e que hão de acontecer depois dessa. Quando o Igor me mandou sobre o tema reconhecer, né, na hora eu estava conversando com o meu noivo, e nós perguntamos, né, um para o outro: o que você pensa quando fala reconhecer, né? E muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas a principal delas, com certeza, é reconhecer quem o Senhor é
e a sua obra. E aí o Senhor começou a falar comigo durante a semana, principalmente na segunda-feira, isolado. E Ele falou algo muito interessante para mim, que eu percebo que a nossa geração, ela passa muito. Ela se perde muito nesse reconhecimento. Ela reconhece demais, às vezes, quem Deus é e esquece do que Ele fez. Ou ela reconhece demais o que Ele fez e esquece quem Ele é. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero ministrar nessa tarde sobre reconhecer a glória e a majestade de Deus e reconhecer a sua graça. Glória e graça. Amém? Então, eu vou começar caminhando sobre o reconhecimento da sua glória. Nesse texto de Apocalipse, João vai dizer que ele viu Jesus glorificado. Então ele viu um filho do homem, um ser como filho do homem, majestoso, glorioso, os cabelos brancos, os olhos como chamas de fogo, na mão uma espada afiada de 2 gumes, e os pés dele eram como bronze polido, e muita, muita glória. Nesse momento que João viu esse ser glorificado, ele fala: eu caí como morto. Por quê? Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós ficamos apavorados. Porque imediatamente nós reconhecemos quem somos. E o que somos além de grandes pecadores. Qual seria a nossa reação diante de um ser totalmente santo, glorioso e justo? Como nós reagiríamos diante do reconhecimento, diante dos nossos olhos e do nosso entendimento, do Deus Criador de todas as coisas? Tudo que existe, o detalhe de tudo que existe foi Ele que fez. Cada fio da sua cabeça, a coloração, tudo Ele pensou. Ele é grande demais. E além de Ele ser tão grandioso, Ele é totalmente santo. Não existe pecado. Ele é o Pai das luzes. Não existe sombra de variação em Deus. Deus é totalmente santo, totalmente puro. Deus fez todas as coisas. Então todo o poder é de Deus. Deus é totalmente santo. Então toda a santidade, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso, esplêndido, inefável, vem do Senhor. Ele é totalmente santo. E Ele é totalmente justo. No Senhor não existe injustiça. E como poderíamos ter um Deus que fosse injusto? Não é mesmo? Não poderíamos ter um Deus injusto. Nós reconheceríamos como Deus alguém injusto? Não reconheceríamos nem como nosso advogado? Como reconheceríamos como nosso Senhor, o Criador, o nosso Mestre, o nosso tudo? Deus precisa, e Ele é totalmente justo. E o fato de Deus ser totalmente justo, muitas vezes nos coloca num cenário de condenação. Porque você não é justo. Você não é santo e você não é poderoso. Deus é. Pelo contrário, diante desse Deus santo, poderoso, glorioso e justo, você o rejeitou. Você o desobedeceu. Você escolheu o contrário de tudo que Ele é. Você escolheu a rota contrária. No Éden nós éramos imaculados. Deus nos fez assim, para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Ele. Sem mácula, sem pecado. Deus nos criou desse jeito, criou o homem e do homem a mulher, sem mácula para comunhão com Ele, com essa intenção plena e familiar. E nós sabemos o desfecho da história. Nós pecamos, nós caímos e nós rejeitamos ao Senhor. Se nós somente reconhecermos que Deus é santo, glorioso, majestoso e poderoso, e nós esquecermos que o fato dele ser tudo isso e justo, Ele decidiu por amor se humilhar, como diz em Filipenses, na estatura de homem, né? Ele decidiu por amor se humilhar na estatura de homem para nos salvar. Se nós esquecermos, se nós não reconhecermos isso, nós entramos na condenação. Em 1 João 4,18 diz assim, que o amor lança fora o medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe castigo. Então o que eu quero pregar para vocês nessa noite? Nós estamos muitas vezes reconhecendo somente esse Deus glorioso, poderoso e justo. E nós estamos muitas vezes na nossa fraqueza não recorrendo ao Senhor.
nas nossas dificuldades e nas nossas mazelas, nós simplesmente nos avaliamos na nossa justiça, que é como um trapo de imundícia, e nos consideramos indignos para Deus, e nos afastamos, e esfriamos, e desviamos do caminho. É para nós olharmos para uma direção, e nós olhamos para outra. Então, o reconhecimento de quem Deus é, sem o reconhecimento do que Ele fez no seu Filho, nos afasta, nos julga, nos subjuga. E também coloca pecado na nossa santidade. Porque quando nós entramos num nível de santidade, de santificação, e nós achamos que por esse motivo Deus nos ama e nos reconhece, nós também banalizamos totalmente e deixamos de reconhecer o que o Filho dele fez. E agora eu quero exaltar a graça, que é o reconhecimento do que o Filho dele fez. Quando você reconhece que Deus é tudo isso, e mesmo sendo tudo isso, por amor a mim e a você, Ele decidiu entregar a si mesmo, por meio do seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Nós reconhecemos que esse Deus justo continuou sendo justo, mas Ele preferiu se fazer injusto, maldito no madeiro, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele de novo. Ele pagou tudo, Ele fez tudo do começo ao fim por nós. Então, quando nós reconhecemos que Deus é tudo isso, e Ele nos amou por meio do seu Filho, nos salvou por meio do seu Filho, nos justificou por meio do seu Filho, e criou de novo um acesso para Ele, nós damos toda a glória a Ele, nós damos todo o reconhecimento a Ele, e esse reconhecimento de quem Ele é e o que Ele fez casado, nos faz permanecer, nos faz perseverar, nos faz levantar, nos faz ser gratos, nos faz buscar um socorro em Cristo e na sua obra, nos faz buscar um poder em Cristo e na sua obra, não na força do nosso braço. Nós não tentamos nos santificar sozinhos, nós não tentamos amar a Deus sozinhos, até para buscar a Deus e nos arrependermos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos do reconhecimento da majestade de Deus, casada com a sua graça. De graça, nada fizemos e nada poderíamos fazer. Então, a minha oração nessa noite é para que nós possamos reconhecer que esse Deus grande, justo, poderoso, que muitas vezes as pessoas interpretam como Deus do Velho Testamento, né? Um Deus carrancudo, um Deus fechado, um Deus que tem prazer no castigo. A palavra fala que quando nós pensamos que Deus castiga, nós não estamos aperfeiçoados no amor. Porque o medo pressupõe castigo, e o perfeito amor lança fora o medo. Nós nos achegamos ao trono da graça sem medo, a fim de buscar misericórdia e buscar ajuda com o que precisamos. Então, a minha pregação nessa tarde, a minha oração toda essa noite foi para que a mente e o coração de vocês fossem iluminados com esses dois entendimentos, a fim de que nós possamos perseverar no Senhor, a fim de que nós possamos dar a glória que Ele merece, porque Ele é tudo isso que eu disse: justo, santo, poderoso, grandioso, exaltado. Não existe palavras para traduzir Deus, não existe palavras que nós possamos colocar para traduzir quem Ele é. Por isso que é inefável, não pode ser dito, é inalcançável. Deus é tudo isso, e mesmo assim Ele decidiu amar a mim e amar a você por meio do Filho dele, entregando o Filho dele. Então o sangue do Filho dele, o corpo do Filho dele, a vida do Filho dele, é tudo o que você precisa para permanecer até o fim. Porque a palavra diz que aquele que será salvo é o que permanecer até o fim. A palavra diz que a coroa será dada para aquele que permanecer até o fim. E para permanecer até o fim, você precisa reconhecer quem Deus é e o que Ele fez por meio do seu Filho. Com esse reconhecimento você consegue permanecer até o final. Amém? O Senhor é santo e bondoso. O Senhor é misericordioso e gracioso. E por amor a nós, Ele entregou o melhor que Ele tinha, a saber, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso. É isso, gente. Amém. Achei que já sabia amar, achei que compaixão já sabia entregar. Pensei ser tão completa em mim. Foi quando no espelho eu me vi e percebi
que sempre me faltava muito mais de ti. Preciso de ti mais do que ontem, amanhã muito mais que hoje. Preciso de ti aqui, preciso de ti em mim. Preciso de ti mais do que ontem, amanhã muito mais que hoje. Preciso de ti aqui, preciso de ti em mim. E esse espelho é tua verdade, verdade que reflete toda a sua imagem, imagem de bondade e glória. De amor que nos constrange e anula todas as nossas verdades. Preciso de ti mais do que ontem, amanhã muito mais que hoje. Preciso de ti aqui, preciso de ti. Ser mais contigo, aprender dos teus caminhos. Preciso de ti aqui, preciso de ti em mim. Preciso de ti, preciso de ti. Preciso de preciso de ti aqui, preciso de ti. Preciso parecer mais contigo, aprender dos teus caminhos. Preciso de ti aqui, preciso de ti. Os teus afetos, te dou minha devoção, permaneço fiel. Me entrego aos teus afetos, te dou minha devoção. Ao teu banquete me chamou, em teu abraço repousei. Se fez pecado em meu lugar,
Abba, Pai. És tudo que nós temos, és tudo que nós precisamos, Deus. Tu és abrigo seguro, tu és o meu braço forte, Deus. Próprias palavras você pode dizer o que Ele é para você. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Oh, és tudo que eu quero, tudo que eu tenho, Deus. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai. És tudo que nós temos, Deus. Tu és, tu és. Oh, 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 Tu és, tu és, tu és. Os teus afetos. Gente, nós começamos falando sobre reconhecer, nós falamos sobre João. E eu queria só dar um contexto, porque eu vou dar realmente continuidade à pregação, amém? Eu falei para vocês que li o texto de Apocalipse 1, que fala quando João teve aquela visão na ilha de Patmos, onde ele viu o Senhor glorificado, e Jesus veio até ele. Amém? Jesus veio, ele viu a glória de Deus, o poder, o esplendor e a majestade. E Jesus veio até ele. Ele fala que quando ele viu tudo aquilo, ele caiu como morto, com a sensação de que eu sou totalmente indigno e eu mereço morrer diante dessa justiça, dessa beleza, dessa santidade, dessa majestade. Só que Jesus veio até ele e enquanto ele estava caído no chão, como morto, como ele mesmo diz, Jesus disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele fala: eu estive morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Ele viu a glória e Jesus explicou para ele a graça. Ele já sabia, Jesus já havia morrido. Mas Jesus precisou lembrar a ele quem ele era e o que ele fez. E é o que Jesus faz conosco. Sempre quando nós estamos num cenário de acusação, ou de pecado, ou de tristeza, ou de fraqueza, ou na prova da nossa fé, Jesus, ele faz como ele fez com João. Eu falo para vocês porque eu amo esse texto de Apocalipse 1 e de essa conversa de Jesus glorioso, glorificado com João, porque inúmeras vezes eu já vi Jesus tendo essa conversa comigo.
no momento de eu ver que Deus era tão grande, tão bondoso, me amou com tanta força, foi tão bom comigo, me deu tantas coisas, e quando eu falo me deu, é internamente, me salvou, me tirou das trevas e me trouxe para a luz, e me amou, e me purificou, e me santificou, e me restaurou a minha vida, o meu espírito, porque eu estava morta nos meus pecados, e Ele me trouxe para a vida. E diante daquele cenário eu me vi fraca, me vi com medo, já me vi ansiosa demais, com incredulidade, ansiedade, né? Você fala, não consigo acreditar em Deus, as coisas ao redor, as coisas externas, elas me sufocam e parece que eu não consigo confiar e descansar. Ou num momento de pecado, que é quando você cai como morta e fala, Deus não merece isso, né? A gente quer dizer para Deus o que Ele deve fazer, como foi no jardim, como foi no princípio, amém? O que nós queríamos no jardim? O que a serpente falou para Eva? Se você comer da árvore do bem e do mal, você será como Deus. E esse é o nosso desejo. O nosso pecado, o pecado que luta dentro de nós, que guerreia dentro de nós, é o pecado que quer ser igual a Deus. Então nós dizemos para Deus qual é a forma correta de agir, o como é justo, o que Ele deveria fazer. Nós estamos sempre altivos diante de Deus, amém? E a palavra fala que Deus, né, Ele não gosta dos altivos, né, Ele honra os humildes. Amém? E essa humildade é reconhecer quem Ele é, o que Ele fez. Então nesse momento, quando Jesus chega para João e fala, não tenha medo, e Ele lembra para João quem Ele é e o que Ele fez. Ele fala, eu estive morto, e por quem e por que Ele morreu? Naquela mesma hora, aquela informação veio sobre a mente de João. Estive morto, mas agora vivo, e vivo para sempre. Ele lembrou João de duas coisas, o motivo pelo qual ele morreu e o efeito da vida dele agora. Qual é o efeito da vida dele agora? Dentro de nós, glorificar a Deus. Agora nós nunca mais estamos sozinhos. Em João 17, Jesus, antes de subir, Ele orou ao Pai, pedindo, Pai, aonde eles estiverem, que eu esteja com eles. E o Espírito Santo é a companhia de Deus, eternamente, para sempre, dentro de nós. Como a música do Igor, né? Ele escolheu ficar dentro da gente. É uma escolha de Deus, nós nada fizemos. Pelo contrário, nós cuspimos no seu corpo, nós o rejeitamos, o ferimos, mas Ele escolheu por amor, e um amor que nunca vamos entender, só nos resta ser aperfeiçoados nesse amor para compreender. E o que eu quero caminhar agora, eu quero ler com vocês o texto de Isaías, que trata do mesmo cenário. Talvez passou pela mente de vocês quando eu li o texto de João, que ele viu Jesus glorificado e ficou com medo e caiu como morto. Na hora a gente lembra do texto de Isaías, que fala que ele viu um ser com 6 asas, 2 cobriam seu corpo, 2 cobriam seus pés, amém? E eu vou ler esse texto até o fim, porque agora eu falei de glória, eu falei de graça, eu quero falar de propósito. O efeito de nós reconhecermos quem Deus é, o que Ele fez, e agora nós vamos nos reconhecer no meio disso. Como o Igor falou, é um texto intimista, sim, porque nós nos reconhecemos. Eu gosto muito de uma música do Ministério Zoe que diz assim, quando eu olhei nos olhos do leão, eu me vi. Porque quando nós olhamos para Deus e nós permitimos que Deus olhe para nós com aqueles olhos com chamas de fogo, nós conseguimos reconhecer quem somos. E não reconhecemos só o ser pecador e caído, mas reconhecemos também o ser regenerado, que agora foi salvo, foi encontrado e tem um propósito e uma identidade. Essa nossa identidade, ela é definida a partir de Cristo. Nós reconhecemos que temos um Criador, que temos um Salvador, que temos um intermediador e que temos um Pai. E o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. E o Filho, ele não se define pelas coisas desse mundo. Ele é definido por aquele que o criou. Traduzindo na forma mais simples do mundo, encontramos o nosso manual. Quando conhecemos o Senhor, quando conhecemos a Cristo, nós descobrimos de onde viemos, para que existimos e para onde vamos. E isso é libertador, porque o mundo lá fora é tudo que eles querem saber. Eles gastam suas vidas e buscando algo que eles não sabem, tentando explicar de onde veio. E é teoria de Big Bang, e é teoria de tudo, e ninguém consegue explicar. Um órfão, ele passa a sua vida toda inconformado, procurando seu pai e sua mãe biológico, porque ele precisa saber de onde ele veio. É uma consciência, é um desejo, a palavra fala em Eclesiastes, que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade.
E aí em João ele diz: a eternidade é esta, conheçam a Deus e a Jesus Cristo seu Filho. Existe um anseio dentro de nós que clama por Deus, e as pessoas do mundo não sabem. Nós, antes de conhecermos ao Senhor, não sabíamos que esse anseio era o Senhor. Então nós buscamos muitas coisas, eu não sei vocês, mas eu busquei muitas coisas para tentar descobrir o que era esse anseio tão grande dentro de mim. E esse anseio clamava uma única coisa: Abba, Pai. Deus, o meu manual, de onde eu vim, para que existo e para onde vou. Para onde vou a gente deixa para outro dia, e agora eu quero falar para que nós existimos. Qual é o efeito de nós reconhecermos Deus Pai, reconhecermos a sua graça? Qual é esse efeito nas nossas vidas? Qual é o nosso comportamento? O que Deus espera depois desses dois reconhecimentos da obra da salvação? E eu quero que vocês, se tiverem Bíblia aí, puderem me acompanhar em Isaías. Eu gosto muito de ler ao mesmo tempo que a pessoa está pregando, que dá uma esclarecida. Isaías 6:1 vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem e uma mulher de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. E prestem atenção no que ele vai dizer: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. É a mesma coisa que eu li para vocês sobre João. Ele teve uma visão da glória de Deus e ele se sentiu como João. Mas aqui nós estamos falando do Velho Testamento. Aquele segredo de Deus que era Cristo vir e morrer na cruz pelos nossos pecados ainda não havia sido revelado. Deus revelou aos profetas, mas Isaías ainda não sabia plenamente. Esse era o momento do chamado dele. Só que essa parte aqui onde ele fala que com a brasa tocou os seus lábios e disse: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deus estava revelando para Isaías a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo representa? A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Por quem? Por Cristo Jesus. Ele pagou, ele levou sobre si. E aí é o momento de nós entendermos para que nós existimos, porque o texto não para até aí. Isaías entendeu, Isaías teve a sua iniquidade retirada e o seu pecado perdoado. Quem muito pecou, muito ama, quem muito ama, muito é perdoado, amém? Isaías foi perdoado, e nesse momento, olha o que Isaías ouviu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, a partir do momento que nós entendemos, que nós reconhecemos quem Deus é, o que Ele fez, existe agora o terceiro passo, que é nós reconhecermos quem somos e para que existimos. Existimos para glorificar a Deus e para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro. Nós nascemos de novo, e essa nova vida que agora vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, em Gálatas. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós reconhecemos esses dois entendimentos, nós nos reconhecemos. Não nos reconhecemos somente para nós mesmos, como filhos amados, benditos, princesas e príncipes do Senhor, mas também nos reconhecemos como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, chamado para proclamar a virtude daquele que nos chamou. Chamados com um comissionamento para ser representantes do reino de Deus e anunciadores das boas novas. Chamados para glorificar a Deus por meio das nossas vidas, das nossas atitudes e principalmente das nossas palavras. Porque é por meio das nossas palavras que as pessoas vão saber o que Cristo fez.
E vão saber que existe um Salvador, e saber de onde elas vieram, e para que elas existem, para onde elas vão. Porque o mundo lá fora está perdido, caído. E quando eu falo perdido, é buscando em tudo o que não é Deus, a presença de Deus. Porque o que eles anseiam, como eu disse em Eclesiastes, Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. A eternidade é essa: conheçam a Deus e a Cristo, seu Filho. E o mundo está buscando em tudo, em todos. Então nós temos que reconhecer quem somos. A partir de agora nós somos filhos de Deus, chamados e comissionados a ser anunciadores das boas novas. A ser aqueles que vão anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guerreiros, filhos e filhas, pregadores do Evangelho, apaixonados por Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Nós precisamos reconhecer que existe também agora uma responsabilidade graciosa. Uma responsabilidade que não é um peso. Porque Deus nos capacita, Deus nos ama. A palavra fala que nós não recebemos porque pedimos mal para os nossos próprios prazeres. O que Deus colocou em nós agora é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo clama pela salvação das pessoas lá fora. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais compaixão, amor e vontade de anunciar aquilo que de graça nos foi dado, nós temos. Porque nós entendemos o nosso propósito. Eu e meu noivo sempre falamos disso, de propósito de vida. Qual é o meu propósito? Glorificar a Deus. E como eu faço isso? Não somente vivendo de forma reta, pela graça que Deus me capacita, pelo poder que Ele dá para que eu viva, mas principalmente glorificar a Deus falando dEle, anunciando sobre Ele. E como eu disse para vocês, quando nós reconhecemos a graça, nós não ficamos mais acusados. Hoje as pessoas deixam de pregar o Evangelho porque elas se sentem indignas, acusadas. Reconhecimento do Deus Pai sem o reconhecimento da graça. Sem entender que esse é o comissionamento de Deus. Deus não nos salvou para que nós pudéssemos ser livres do pecado, casar, ter lindos filhos e viver para nós mesmos. É muito vazio. É muito vazio só isso. Pode parecer o grande sonho da sua vida, mas é só isso. O propósito de Deus nos enche de vida. Ele é muito maior do que nós mesmos. Saber que a nossa vida tem relevância, que nós estamos produzindo salvação. E não estou falando só salvação dessa vida terrena, para a pessoa ter paz, para a pessoa ter amor, para a pessoa ter vida verdadeira. Mas é também uma paz que excede a eternidade, que vai levar a pessoa, tirar a pessoa das trevas e trazê-la para a luz. Tirar a pessoa do inferno e levá-la para o céu. A palavra fala em Tiago, grande é a recompensa. E não é uma recompensa dinheiro, não é uma recompensa visível, é uma recompensa aqui dentro. Deus, a minha vida é relevante. Deus, eu estou produzindo para o Senhor outros filhos e filhas, eu estou anunciando as boas novas, e os meus irmãos estão te encontrando, outras pessoas estão recebendo a salvação das suas almas. Que grande recompensa. Essa é a maior recompensa que nós poderíamos ter. Sabe por quê? É a vontade de Deus. Se você pergunta para Deus, a palavra fala, vocês não recebem porque pedem mal para os seus próprios prazeres. Porque quando você pede só para você mesmo, o mundo e a salvação e o que Cristo fez, girou ao seu redor. Mas não é isso. A vontade de Deus, sabe o que é? A nossa vida ser relevante. Glorificar a Deus, sabe o que é? A nossa vida impactar e glorificar a Deus para os outros. O objetivo do Evangelho é comunitário, é família. Um só não, dois ou mais estão. Sempre diz respeito ao outro, sempre diz respeito ao nosso próximo. E o que Deus deseja é nos comissionar, é levantar pessoas que reconheceram quem Ele é, o que Ele fez e para que Ele nos chama. Olhei nos olhos do Senhor e me vi. Descobri minha identidade, o meu valor e o meu chamado, o meu propósito de vida. Amém? É aqui que eu concluo a mensagem sobre nós nos reconhecermos. Eu espero que fale muito ao coração de vocês e todos aqueles que serão impactados por essa mensagem. Amém? Deus abençoe, que vocês reconheçam quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele fez em nós e o para que Ele fez, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Amém. É isso, gente. Não sei se você parou para pensar no fato de que todo dia você tem uma nova chance a partir do momento que você abre os seus olhos. É um novo dia.
Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, mesmo que não tenha sido um dia tão bacana no anterior, você tem a chance, você tem um presente novo, você tem o Abba te chamando de novo. Vem viver a vida de novo. E que seja esse o nosso foco, sabe? Querer chegar ao destino, mas aproveitar o caminho. Não sei se todos conhecem, mas essa música é para você aproveitar a vibe, assim, dar uma relaxada, sabe? Bora lá? Pela janela vejo o dia acontecer. O sol nascendo é como você vem me chamar. Eu te vejo, eu te ouço em tudo que há. Um novo dia, uma nova misericórdia. Eu vou a pé, eu vou sem pressa. Quero chegar ao destino, mas aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho. Uma flor ali no asfalto te adorando. No menos provável, o teu amor irresistível me impulsiona de uma forma tão incrível. O sol governa o dia, a lua sobre a noite. Tudo tens o controle. Eu me sinto tão pequeno. E jamais vou entender como pode um Deus assim escolher Deus